Reservando os últimos 5 minutos do meu bate-papo com você, que geralmente a gente fala sobre política, para abrir um espaço para falar sobre um assunto que mexe com toda a população do Ceará. E com o professor e médico Henrique César, nós vamos conversar agora sobre um problema de saúde que é grave. O mundo inteiro, doutor Henrique, nós registramos isso esse fato no início desta semana aqui no Jornal Alerta Geral, nunca registrou tantos casos de sarampo quanto nesse momento. E temos surto, como por exemplo em São Paulo. Qual é a preocupação que os senhores da área da saúde têm e qual a preocupação que a população deve ter nesse momento com o sarampo? Obrigado, Luzenon. Agradecer a você abrir esse espaço. Exatamente esse é o motivo da minha vinda hoje aqui, a preocupação nessa seara e principalmente o motivo de que isso aconteceu, Luzenon. Em 2016, o Brasil tinha recebido o selo, Beto, da Organização Pan-Americana de Saúde de erradicação do sarampo. E nesse ano nós tivemos mais de 1.300 casos de sarampo. Isso está subindo. Começou em São Paulo e agora está subindo para o Nordeste. E o motivo é que em pleno século XXI, em 2019, o grande motivo desse surto no mundo todo é desinformação. As pessoas não estão se recusando a vacinar-se ou não estão se submetendo à cobertura vacinal. E esse é o motivo da minha vinda aqui para fazer o apelo a todos os ouvintes do Alerta Geral, que tem crianças ou que não se vacinaram contra o sarampo, buscar essa cobertura vacinal, que isso não é uma questão só de saúde própria, não. É de solidariedade, para efetivamente nós erradicarmos essa situação tão grave do nosso meio social. Professor Henrique, quando você fala sobre essa preocupação das pessoas, dos pais e responsáveis não estarem levando as crianças para a vacinação, tem alguma relação? Porque frequentemente você nos traz manifesta a angústia em relação às fake news que podem impactar as pessoas no processo de vacinação das crianças. Nesse caso do sarampo, há alguma influência dessas notícias que desestimulam as pessoas a vacinarem as crianças? Sim, existiram algumas fake news, principalmente na Europa, e depois se alastrou pelo mundo todo, sobre eventuais males que a vacinação, de uma maneira geral, mas especificamente a vacina contra o sarampo causariam. Isso é absolutamente uma inverdade, é uma vacina bem testada no mundo todo, e no mundo todo foi responsável por erradicar em diversos países essa doença tão nefasta. Jornalista Beto Almeida, para finalizar o bate-papo político. Henrique, normalmente a vacina contra o sarampo ela é indicada para crianças, ali de 12 meses até com reforço aos 15 meses. E eu pergunto, num crescimento desse de casos, será que não seria recomendável, por exemplo, a vacinação para adultos? Efetivamente, Beto Almeida, você faz estudo epidemiológico, saber que nível de população você vai atuar. Hoje, atualmente, como está existindo epidemiologicamente um aumento do sarampo nas crianças abaixo de 1 ano, o que o Ministério da Saúde fez de uma maneira acertada, a meu ver, é aumentar a cobertura vacinal para esse perfil etário. Crianças nessa idade serem vacinados e você efetivamente ter a cobertura total, que é onde até esse nível de doença é mais letal. Mas quem já foi vacinado, na minha dúvida, eu tenho 3 crianças na idade de 7 anos e 6 meses, já foram vacinadas. Essas crianças elas estão imunizadas? Estão imunizadas, se elas fizeram a cobertura vacinal por completo, elas estão imunizadas contra a doença e, graças a Deus, não serão veículo de transmissão dessa patologia. Boa essa pergunta, Beto, que você faz questão de dizer, olha, eu tenho 3 crianças, mas a resposta do doutor Henrique é muito importante para os pais e mães que estão nesse momento nos acompanhando pelas redes sociais do Ceará Agora, ou então pelas 26 emissoras que nos retransmitem no interior do Ceará, a partir da nossa geradora na região metropolitana de Fortaleza, FM 104.3. Doutor Henrique César, o sarampo é fatal? Pode ser letal? Pode ser uma doença letal e de difícil controle, uma vez que o indivíduo tem um comprometimento sistêmico dela. Então, a melhor maneira é prevenção. Hoje nós temos uma boa rede de saúde de cobertura para atender a demanda por vacinas, tanto no interior quanto na Grande Fortaleza? A cobertura vacinal no estado do Ceará é ok, mas em uma eventual situação de epidemia, me preocupa a acessibilidade da população a algumas estruturas de saúde de uma maneira geral e também de cobertura vacinal. Faltam mais campanhas do poder público para sensibilizar a população a ter essa corrida aos postos de saúde? Eu acho que uma sensibilização contínua, educação contínua. Ainda existe boa parte da população que é reticente a procurar a vacina.
coberturas ou tentativas educacionais pontuais são pouco eficazes. Então, continuamente você sensibilizar a população que precisa ter cobertura vacinal, que isso é uma questão não só pessoal, mas de envolvimento social, para você evitar alastrar-se de doenças importantes dentro da comunidade, é uma maneira que precisa ser enfatizada pelo poder público. São 7h44. Você ouviu a participação ao vivo hoje no Jornal Alerta Geral do médico e professor universitário Henrique César, nosso comentarista sobre as políticas de saúde, a saúde na política, às terças e quintas-feiras. Professor Henrique, médico Henrique César, nosso muito obrigado e volte sempre, é bom tê-lo aqui ao vivo para esse bate-papo político comigo e com o jornalista Beto Almeida, bate-papo político, onde a gente fala também e principalmente dos assuntos que interessam a população. A você, Henrique, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, Luzenon, e agradeço também ao Beto Almeida, o café que ele vai pagar pra gente daqui a pouco. Daqui a pouco. Só é interessante que o Henrique é médico e pode falar até sobre futebol, né? Porque ele tem experiência nessa área. Qualquer dia desse a gente vai trazer ele para fazer comentário aqui também. Até demais, né? Grande abraço, Beto Almeida. Bom feriado a todos. Tem muito mais informações com a Lucinha Barbosa.